Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, o tema que temos a abordar hoje, ele é bem interessante, bem prático, mas, como a gente costuma falar em filosofia, hoje em dia, toda vez que vamos abordar uma palavra, como as palavras estão muito esvaziadas, temos que ter primeiro a preocupação em esclarecer do que estamos falando. Porque senão, se eu fosse seguir bem rigorosamente o critério filosófico, eu teria que dizer para vocês de maneira sumária, eu fecharia essa palestra em 1 minuto. Por que não realizamos os nossos sonhos? Porque não os temos. Ponto final, boa noite. Porque se nós formos considerar sonhos verdadeiramente, em geral temos poucos. Então, o primeiro elemento que a gente teria que fazer é entender melhor o uso das palavras. Platão, que é um filósofo que a gente aborda muito aqui na escola, ele costumava dizer isso. Que quando o homem esvazia as palavras, ele inviabiliza uma das artes mais importantes que tem, que é a da transmissão do conhecimento. E hoje a gente pratica isso à exaustão. As palavras são vazias, usamos as palavras para nos agredirmos mutuamente, não sabemos muito bem o que elas significam e nem nos importamos muito em saber. Isso é uma coisa curiosa. Então a primeira coisa é definir o que são sonhos. Porque a partir do momento em que a gente define, a gente pode começar a perceber por que realmente nós realizamos. Hoje, quando falamos que uma pessoa é sonhadora, há por trás disso uma conotação, na verdade duas. A primeira que em geral nos ocorre, ela é uma pessoa fantasiosa. Ela vive, como popularmente se diz por aí, no mundo da lua. Não é isso? Ela é uma sonhadora, é aquela postura de ficar com a cabeça nas nuvens, de maneira muito pouco prática. Bom, para começo de conversa, isso não é sonho, isso é fantasia. O sonho ele tem uma diferença básica em relação à fantasia. O sonho ele é um projeto que pretende ser trazido à vida em algum momento. O sonho trabalha com imaginação. Ele projeta em algum momento nascer na nossa vida, gerar uma realidade na nossa vida. A fantasia ela se realiza em si mesma. A pessoa se realiza num plano de imaginação como uma forma de substituir a sua frustração de não poder realizar aquilo que gostaria em vida. Não poder ou não querer ou não ter disposição para tanto. Eu costumo falar para os meus alunos que a nossa é uma sociedade que pratica e induz a evasão coletiva para o terreno da fantasia. Como a vida em geral é muito frustrante, as pessoas são quase que induzidas a realizar as suas frustrações no plano da fantasia. Vocês percebem que um dos elementos fortíssimos dentro da nossa sociedade atual é a tendência à inércia, a lei do menor esforço. Então é muito mais fácil, ao invés de eu me dedicar, por exemplo, se sonho em ser uma grande dançarina, ou se sonho em ser uma grande musicista, bom, tudo isso dá trabalho. Qualquer coisa que você queira fazer de grande, bom, implica numa perseverança, numa constância, num ritmo, num empenho, que às vezes a gente não tem. Então é muito mais fácil para mim se eu fecho os olhos e me sonho, uma concertista, as pessoas aplaudindo de pé. Isso me traz um nível de satisfação, que às vezes eu me detenho aí e me realizo aí. E é um elemento que hoje é muito induzido coletivamente, porque a nossa é uma sociedade que tende muito à dispersão como forma de compensação das frustrações que ela em geral carrega. Costumo comentar com os meus alunos em sala que isso tem a ver com as próprias raízes da nossa sociedade, porque ela coloca um padrão de felicidade. Considerem, parem para pensar um pouquinho nesses 6 bilhões de seres humanos que vivem sobre a Terra. Em geral se coloca isso, hoje é bem globalizado, um projeto de felicidade, um ideal de felicidade altamente consumista, não é isso? Um padrão de consumo, de conforto, de luxo, que nós sabemos que se levássemos toda a humanidade a esse padrão de consumo, 6 bilhões de seres humanos, não teríamos planeta para mais uma década. Ou seja, isso aí é até tecnicamente impossível. Então nós geramos um padrão de felicidade que é para que as pessoas não alcancem mesmo. Isso gera uma frustração coletiva. E de alguma maneira essa frustração tem que ser compensada. Então as pessoas tendem à evasão para o terreno da fantasia. E essa fantasia é institucionalizada através dos produtos culturais, onde a pessoa vive o personagem da telenovela, vive o personagem do Big Brother, seja lá o que for, com uma vivacidade, como se aquilo ali fosse real, com uma carga emocional, como se aquilo ali fosse real. Tá? Então, sonhos não tem nada a ver com fantasia. Fantasia não tem em nenhum momento a intenção de se projetar na realidade. Sonho é um projeto que tende em algum momento a vir à prática. Tá? Então essa é a primeira coisa que nós teríamos que definir.
E aí entramos já no terreno dos sonhos mesmo. Também há mais um elemento a esclarecer aí. O que são realmente sonhos e qual é a sua diferença em relação a projetos. Tá? Isso é uma diferença filosoficamente muito importante. Os dois se complementam, mas são muito diferentes. Quando você pergunta, façam essa experiência. Perguntem a meia dúzia de pessoas, façam uma enquete. Quais são os seus sonhos? O que vocês acham que vão ouvir em geral? O meu sonho é ir à Europa. Meu sonho é comprar um carro de tal modelo. Meu sonho é fazer um curso de tal tipo. Bom, será que isso são sonhos ou são projetos? Parem para pensar um pouquinho. Um sonho, por definição, filosoficamente falando, é algo que se refere ao plano do ser e que justifica toda a tua vida e não parte dela. Um projeto refere-se mais ao terreno do ter, do fazer e não justifica toda a tua vida, justifica parte dela. Por algum tempo pode te motivar, mas é muito pouco para justificar a vida de alguém. Imagine você que o sonho da minha vida seja ir à Europa e depois que eu for, eu vou viver em função de quê? O que me resta? Qual vai ser a minha motivação na vida? É evidente que isso é pouco, são projetos. Os projetos podem ser bons ou maus, mas eles têm que estar enquadrados dentro de um horizonte maior. O sonho sempre se refere ao ser. O sonho sempre se refere àqueles elementos que eu quero polir, as arestas que eu quero polir, para ser aquilo que eu sonho ser. O produto final da vida do homem é sempre ele mesmo. E os sonhos se projetam nessa esfera. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quais são os elementos que eu quero realizar em mim? Quais são os elementos que eu quero limar, eliminar? Isso é uma coisa muito curiosa, talvez alguns de vocês estavam aqui naquele curso que fizemos essa semana de administração do tempo. Acho que alguns estavam, né? Era uma das coisas que eu falava. Nós estamos numa época muito propícia, mês de janeiro, para fazer planejamento do ano. Todo mundo faz, quer dizer, quase todo mundo. O que eu vou fazer esse ano? Em geral, trabalha-se só no plano dos projetos. Eu vou juntar dinheiro, vou trocar de carro, vou talvez reformar o apartamento. Agora, não trabalhando, dificilmente nos planejamos. Bom, eu vou polir essa aresta que faz com que eu me relacione bem com as pessoas, eu vou tentar dominar melhor a minha cólera, vou tentar dominar as minhas crises de mau humor, vou tentar trabalhar tal elemento. A gente não faz planejamento no terreno do ser. Não é curioso isso? Agora, se vocês forem observar o ano que findou, o ano de 2008, as coisas que mais te trouxeram frustração e sofrimento, foi o carro que você não trocou, ou foi a sua cólera, ou foi o seu problema de convivência, ou foi o seu mau humor, sejam as coisas que mais te roubaram oportunidades de vida. Estavam no terreno do ser ou no terreno do ter? O teu carro velho te incomodou tanto assim? O apartamento que não estava pintado te incomodou tanto assim a ponto de te gerar um estado de sofrimento? Ou a falta de domínio dos teus estados emocionais incomodou muito mais? Com certeza. Daí deve ter vindo a principal fonte dos problemas que você teve em 2008. Mas quando entramos em 2009, não planejamos para mexer nesse aspecto. Só no aspecto dos projetos. Os projetos podem ser bons, sim. E, em geral, até são. Quando eles estão enquadrados dentro de algo maior. Um projeto não é suficiente para justificar a vida humana. Então, nós entraríamos no terreno de definir quem tem realmente sonhos. E isso é aquilo que eu falava para vocês de início. Na maioria dos casos, eu diria, por que não realizamos os nossos sonhos? Porque não os temos. Temos projetos. E aí é uma coisa que fica amarrada uma à outra. Porque você pode, então, adaptar a pergunta e me dizer, por que eu não realizei o meu projeto de ter um carro novo? Por que eu não realizei o meu projeto de ser promovido no trabalho? Por que eu não realizei o meu projeto de viajar para a Europa? E eu vou te dizer, talvez porque você não tenha sonhos. Porque você fica muito ineficaz para realizar projetos quando você não tem sonhos. Por que você não foi promovido? Porque provavelmente faltou organização, faltou disciplina. Por que você não conseguiu trocar o carro? Porque talvez tenha faltado uma capacidade de autocontrole para poder fazer uma economia de recursos. Isso está no terreno dos sonhos e você não tinha. Entendeu? Portanto, não realizou. Faltou combustível fundamental em cima do qual transitam os projetos. Porque uma coisa está amarrada à outra. Em geral, uma pessoa é eficiente quanto à realização de projetos quando ela tem sonhos e os prioriza. Porque cada vez que você se capacita como ser humano, como diz lá a frase bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Senão, não. Então, é uma equação muito clara isso. Por que não realizamos os nossos projetos, que em geral é o que temos? Projetos. Porque não temos sonhos. Porque relegamos esse aspecto como se ele fosse ser resolvido pelo tempo, ou sei lá, pelas circunstâncias, ou por qualquer coisa que não por nós mesmos. Ninguém pode realizar os nossos sonhos. E sem eles, muitos dos projetos também ficariam inviabilizados. Mas o pior de tudo não é isso, a nossa própria vida ficará estagnada.
O progresso de vida do ser humano é medido pelos seus sonhos. Os projetos são uma consequência, né? Então, esse é um elemento muito importante. Hoje, uma coisa interessante que eu coloquei aqui para falar com vocês. Vocês podem dizer, bom, mas há pessoas que realizam grandes projetos, sei lá, grandes empresários, que fazem coisas sensacionais, que conseguem montar grandes empresas. Essas pessoas têm sonhos? Olha, não sei, eu teria que perguntar para elas. Mas uma coisa a gente pode perceber dentro da sociedade. Hoje, em geral, se depender do nosso contexto cultural, ou uma pessoa nasce com determinados potenciais humanos, ou não vai tê-los. Porque o processo de educação, o processo da nossa cultura, não induz ao ser, só ao ter. Ninguém pede a você que seja mais justo, mais equilibrado, mais sóbrio, que tenha mais autocontrole. Pede que você trabalhe mais, pede que você tenha mais êxito, pede que você tenha mais recursos materiais. Então, a nossa não é uma sociedade que prioriza os sonhos, a formação no campo do ser. Então, quando uma pessoa realiza grandes projetos, olha, talvez ela desde o início já tivesse certas virtudes, fosse organizada, tivesse uma certa capacidade de visão, imaginação. A nossa sociedade não desenvolve esses elementos. Isso é uma coisa importante que vocês percebam. Nós temos todo um conjunto de elementos educacionais que desde a infância nos ensinaram a manejar, por exemplo, o nosso corpo físico. Desde pequenininhos, não é assim? Aprendemos a sentar, depois aprendemos a andar, foi complicado aquilo, né? Para uma criança parece ser absurdo alguém se equilibrar em cima daquelas duas pernas, muito mais fácil engatinhar. Aprendemos, depois aprendemos a manejar aquele lápis, aquela caneta e escrever aqueles signos que a princípio parecem absurdos, a gente os dominou, ou seja, fisicamente dominamos um monte de coisas. Mas, em geral, o domínio dos nossos elementos para por aí. A gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a lidar com a nossa mente. E, obviamente, para realizar sonhos, você tem que entrar nesse campo. Então, quando uma pessoa hoje realiza grandes projetos, eu fico me perguntando, ou ela fez um planejamento onde ela conseguiu desenvolver os seus sonhos a parte da sociedade, ou ela já tinha virtudes de partida. Porque uma coisa é, o nosso processo educacional não incentiva muito a se desenvolver virtudes. Isso não é considerado muito necessário. Isso é uma coisa interessante observar, não é isso? Então, alguns elementos que eu gostaria de colocar para vocês. Bom, se estamos falando de sonhos, realmente, daquilo que queremos ser, daquilo que queremos chegar a conquistar como seres humanos, porque os projetos, como falei, virão por acréscimo. Quais são realmente os elementos que nos impedem de realizar? Quais são os fatores? Agora, definindo bem do que nós estamos falando. Sonhos, aquilo que queremos ser, o domínio que queremos ter de nós mesmos, o estado de equilíbrio que queremos chegar a atingir. O que realmente nos impede de realizar isso? Eu separei isso para vocês em 4 áreas, para que a gente possa visualizar com mais clareza. Embora as 4 se entrelacem. E no final você pode me dizer tudo a mesma coisa, provavelmente é, porque é parte de um único ser humano. Mas, em geral, podemos visualizar com mais clareza os nossos fatores impeditivos em 4 áreas. A nossa relação com o tempo, a nossa relação com o espaço, a nossa relação com o outro, aquela coisa que chamamos de convivência, que é um dos problemas mais complicados que temos, é a nossa relação conosco mesmos. Esses 4 pontos, esses 4 tópicos, são onde nascem a maior parte dos problemas que nos tornam ineficazes quanto à realização dos nossos sonhos e, consequentemente, quanto aos nossos projetos. Começando pela relação com o tempo. Para quem assistiu essa semana a palestra de administração do tempo, falamos demais sobre isso. Nossa relação com o tempo, ela é de muitíssimo curto prazo. Nosso planejamento, ele é o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer essa semana, quando muito o que vou fazer esse ano. Não temos um planejamento de longo prazo, não temos metas, não sabemos o que queremos chegar a ser. Isso obscurece muito o nosso discernimento. Sempre costumo falar, dentro do curso de filosofia, onde falamos demais sobre isso, para você imaginar se você fosse construir uma casa. Qual seria a primeira operação que você faria? Contrata um arquiteto, que vai fazer uma planta dessa casa. E a partir do momento em que você contrata o arquiteto, contrata o engenheiro, o mestre de obras, monta o canteiro de obras, todo dia esse pedreiro, quando chegar para trabalhar, ele vai olhar para essa planta, não é isso? Para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para o futuro. Ele vai olhar para o objetivo final, para onde ele quer chegar com tudo isso. Ele tem uma meta final de vida. Nós temos isso? Nós sabemos exatamente onde queremos chegar com tudo isso? Ou trabalhamos apagando fogo? Qual é a nossa maior expectativa de tempo? Quando projetamos o futuro, pensamos num futuro que
vai acontecer daqui a quanto tempo? Sejam sinceros. Eu costumo brincar com os meus alunos que, em geral, a nossa maior expectativa de tempo é o final do ano, por causa das férias. Não passa daí. Não é isso? Mas, em geral, pensamos no dia de hoje, nesse mês, nessa semana, não muito mais do que isso. Aonde queremos chegar com tudo isso? Para que eu enquadre o meu dia de hoje. Porque senão vocês vão perceber que a gente faz uma coisa curiosa, temos ações que são contraditórias. O que fazemos num ciclo cancela aquilo que fazemos em outro. E a somatória final das nossas atitudes é uma grande ineficácia. Queremos servir a coisas contraditórias, não sabemos exatamente aonde queremos chegar. E essas coisas acabam gerando, no final das contas, uma ineficácia fenomenal. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, que eu visualizo com clareza o que eu quero ser no final de tudo isso, bom, eu posso saber o que é apropriado para o dia de hoje. Então, é uma grande ousadia sonharmos o que queremos ser, para sabermos que, em relação a isso, quais são as atitudes próprias do dia de hoje. Senão, como eu falava na quarta-feira, brincamos de Penélope. Tecemos um tapete durante o dia e à noite vamos lá e desfiamos. Temos atitudes contraditórias. Vocês percebem que às vezes a gente tem determinados sonhos nossos, de coisas que queremos alcançar, de coisas que queremos realizar, que não batem com as expectativas que a sociedade tem sobre nós, e que essas duas coisas são díspares, levam em direções diferentes, e que nós queremos às vezes atender a ambas ao mesmo tempo. Já perceberam isso? Queremos como que servir a dois senhores ao mesmo tempo, como diz lá a história bíblica. Aliás, o Corão tem um exemplo sobre isso, que diz que é querer montar em 2 camelos ao mesmo tempo, que não deve ser nada fácil. Não é isso? Se você colocar a imagem que você tem de si mesmo, onde você quer chegar com a sua vida? Bom, eu quero ser uma pessoa sábia, equilibrada, com domínio de mim mesmo, com a minha consciência tranquila de ter feito o melhor de mim ao longo da vida, de ter sido um fator de soma na vida de todas as pessoas por onde eu passei, enfim, isso é o que eu quero ser. E aí a sociedade diz que nada, você tem que ser uma pessoa altamente bem-sucedida, uma pessoa que tenha influência no meio, que tenha status, que as pessoas estejam à sua volta, que seja invejada, que tenha um padrão de consumo, de posses que permita fazer tudo o que você quer. Isso é o teu padrão de êxito. Aí você olha, bom, o que eu vou fazer? É para cá ou é para cá? E tenta fazer os dois. Só que existe uma lei da física que diz que um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É esse pequeno inconveniente, que o ingênuo que tentasse fazer isso partiria ao meio, não é isso? E você tem que delimitar claramente, bom, qual vai ser a minha opção, a minha direção, e não tentar servir a coisas incompatíveis, porque no final essas coisas se cancelam. Eu tenho a impressão, às vezes, que a pessoa não faz essa reflexão com uma forma de fuga, porque ela vai ter que assumir, negar certas coisas e afirmar outras, e ela quer fazer um jogo onde ela atende a todas, coisas que são incompatíveis, e acabam se cancelando e você acaba sendo medíocre em ambos os mundos. Tanto no ser quanto no ter. Acaba sendo medíocre em ambos os mundos. Bom, antes caminhasse em alguma direção, pelo menos realizava a experiência. Não é isso? Bom, opte, visualize claramente o que você quer ser. Tem uma frase de um filósofo chamado Epíteto que ele diz: as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para germinar e florescer. Tenha uma imagem clara do que você quer ser. Visualize, a imaginação do ser humano é muito poderosa. Tenha uma imagem clara do que você quer ser e caminhe para isso. Então, esse é o primeiro elemento. A partir do momento em que você tem essa meta, você pode empreender um planejamento das etapas que te levam até lá. Bom, se eu sou uma pessoa que tenho como meta chegar a ser tal coisa, em 1 ano, o que eu teria que ter chegado a alcançar? Em 1 mês, no dia de hoje, isso me dá uma avaliação de como estou administrando o meu tempo. Se nós deixamos o tempo passar, a administração, o planejamento também é fundamental. Se deixamos o tempo passar, ainda que tenhamos uma meta, mas se não avaliamos periodicamente se estamos caminhando para ela, podemos dar tantos passos em direção contrária que chega em determinado momento e não vale mais a pena. Então, estabelecer uma meta, eu quero ser isso, administre essa meta diariamente na sua vida. Ou no dia de hoje, eu dei um passo em direção a isso. Ou eu fiquei parada, ou eu dei um passo em direção contrária. Porque um passo eu reverto amanhã. E se são muitos? E se caminhei um trecho enorme em direção contrária aos meus sonhos? Pode ser que já não valha mais a pena reverter. Vocês já perceberam pessoas que numa determinada idade da vida dizem: puxa, fiz tudo errado, mas agora eu já fiz tanto que não dá para mais voltar atrás. Já andei tanto nessa direção que agora não adianta mais. Ou seja, é um fenômeno psíquico de inércia.
Se você deixar a sua vida muito solta, muito desatenta em relação ao seu ideal, ao seu projeto, ao seu sonho, pode ser que você afaste tanto dele que já não dê mais tempo, não tenha energia para retomá-lo. Então, em relação ao tempo, esses dois elementos são fundamentais. Para onde e como? Uma mensuração diária, se eu estou tendo força moral, se eu estou tendo disciplina, se é para lá mesmo que eu estou indo. Uma avaliação diária, que a partir daí você começa a criar uma estratégia. Bom, se eu não estou indo, o que é que está me tirando fora disso? Quais são os elementos que me arrastam na direção contrária ao meu sonho? Como eu faço para resistir a esses elementos? Colocar consciência dentro do teu tempo e administrá-lo inteligentemente. E saber se você está caminhando para os seus sonhos ou não e por quê. De tal maneira que quando algo reiteradamente te rouba da direção dos teus sonhos, você começa a observar. Bom, toda vez que eu passo por esse fator, ele me rouba dos meus sonhos. Vou passar com a atenção redobrada. E começa a fazer uma estratégia de vida que te permita ser cada vez mais fiel a si mesmo. Vocês vão ver que várias tradições filosóficas dizem que esse teu sonho de vida, aquilo que você quer ser, é a tua verdadeira identidade. Esse é o teu nome interno, como dizem as tradições, que é a tua verdadeira identidade. Portanto, cada vez que você trai isso, você está traindo a si mesmo. Porque você tem que começar a observar quais são os fatores que estão te roubando de ti mesmo. Essa visão clara, esse planejamento bem claro da vida te permite detectar essas coisas. Então, o primeiro elemento seria essa relação com o tempo. O outro, relação com o espaço. A relação com o espaço trabalha com uma virtude fundamental, que é a organização, mas não só a organização física, essa também é importante, mas a organização física, psíquica e mental. Para que nós possamos ter alguma condição de manejar bem o nosso espaço, e mente e emoções também em espaço, a gente tem que saber colocar as coisas, cada uma no seu lugar. Arejar esses campos, ter um certo domínio, ter uma certa ordem. No plano físico eu não preciso dar explicações sobre isso. Qualquer um que pretende realizar, ainda que seja um projeto simples, sabe o quanto isso se torna complicado quando você está no meio do caos. Não é isso? O quanto você perde eficiência, o quanto você se perde aí nesse meio, o quanto não consegue reunir os meios necessários. É óbvio. Agora, não sabemos que as mesmas regras valem para o plano mental e para o plano emocional, que dá para organizá-lo, e a gente apanha mais nesses planos do que no físico. Por quê? Já nos disseram em algum momento da vida que você pode arrumar o seu armário. Já nos disseram em algum momento da sua vida que você pode arrumar a sua gaveta. Mas não te disseram que você poderia arrumar as suas emoções ou os seus pensamentos. Isso nós vivemos dentro de uma cultura que diz que isso é meio aleatório e que você não pode fazer nada em relação a essas coisas. Você não tem nenhum domínio, você não pode alcançar uma estabilidade emocional que na hora em que você se propõe a dedicar a algo, não fique vibrando em estados de euforia e depressão que te desconcentram. Que pode alcançar uma estabilidade mental que na hora que quer se concentrar em algo, não fiquem girando ideias invasivas na sua cabeça. Nós sabemos que podemos organizar tanto o plano mental quanto o plano emocional. E isso é um elemento interessante, como falei para vocês, só nos educar a manejar o corpo físico. E se manejássemos, vocês percebem que manejar o corpo físico já nos deu uma grande eficiência. Aprendemos a sentar, a andar, a escrever. Quantas coisas conseguimos através disso? E se tivéssemos aprendido a manejar também nossas emoções e os nossos pensamentos? Como costumamos dizer no nosso curso, manejar as minhas pernas me permite ir aonde eu quero. E se eu fosse capaz, da mesma maneira que eu digo para as minhas pernas, me levem aqui, eu fosse capaz de dizer para os meus pensamentos, concentrem-se aqui. Emoções tranquilas, serenas, para que eu tenha lucidez para me concentrar. E elas obedecessem. Vocês já imaginaram a eficiência de um homem assim? E a capacidade de concretização dos sonhos? Ou seja, qualquer obra que você se propõe a fazer, um dos elementos fundamentais é o domínio das ferramentas que você vai usar. E os teus pensamentos e os teus sentimentos são ferramentas. O nível de desequilíbrio, instabilidade e falta de domínio que a gente tem nesse plano é um dos principais fatores de fracasso hoje em dia. Como eu falei para vocês de início, a desconcentração, a dispersão, a tendência a formas mentais negativas que nos exaurem, sugam toda a nossa energia mental, a instabilidade emocional. Vocês conhecem alguém que esteja em estado de euforia ou de depressão, que seja eficiente em alguma coisa que esteja fazendo? Vocês imaginam Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa eufórico ou deprimido? Alguém faz algo de qualidade nesses estados emocionais alterados? Ou com um pensamento circular, o Michelangelo esculpindo a Pietà com um pensamento obsessivo? Circular? É claro que não, ele estava totalmente concentrado na sua obra. Não nos disseram que nós podemos manejar os nossos pensamentos e sentimentos como manejamos as pernas ao andar. E que isso obedece mais ou menos a uma mesma lei.
Da mesma maneira que nós temos que ter disciplina se nos propomos a arrumar o nosso armário, temos que ter disciplina se nos propomos a arrumar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E não dá para fazer um sem fazer o outro. Esse é um elemento que também estudamos dentro do curso de filosofia. Esse mesmo princípio que eu falei ainda agora para vocês, bíblico, não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Vocês acham que dá para arrumar o seu armário, arrumar os seus pensamentos e não arrumar o seu armário? Será que funciona? Esse é um elemento que é importante que vocês percebam. Em geral, a nossa psique, ela tende a obedecer a uma única lei, a um único princípio. Quando você diz, eu não admito conviver com a desordem, você estabelece um princípio de vida, uma filosofia de vida. Você coloca um sentinela dentro de você. Quando a desordem entra em qualquer plano, vai soar um alarme. Opa, olha lá a desordem, e você tem que reagir. Porque se você passa aquela desordem e é omisso, ela vai penetrar em todos os campos e você vai perder senso. Percebem isso? Então, se eu passo pelo meu armário, está caótico, e eu não reajo, bom, o caos vai entrar no meu plano mental, o caos vai entrar no meu plano emocional, e eu não vou percebê-lo, porque você tem que estabelecer uma única lei, ou então você não terá essa lei em plano nenhum. Então, essa capacidade de ordenar, e para isso, hoje em dia, nós somos muito pouco treinados, existe a possibilidade de imprimir uma disciplina que nos permita ter um equilíbrio maior no plano mental e emocional, a capacidade de ter um controle das suas ferramentas mentais, emocionais, físicas, ou seja, a relação com o espaço, é fundamental para que alguém plasme os seus sonhos. Fundamental. Eu não conheço nenhum grande homem que tenha feito grandes coisas que não fosse um homem concentrado naquilo que pretendia fazer. Com uma disciplina férrea, um domínio muito apurado de si mesmo. Porque isso dá eficiência, isso abre caminho. Existe um mito, que é a Odisseia, que vocês devem conhecer, que quando Ulisses volta para casa, para retomar Penélope e sua esposa, elas estavam com a casa cheia de pretendentes. Vocês já viram essa história? E aí ele desafia os pretendentes, disfarçado de um ancião, ele desafia os pretendentes a pegar o arco de Ulisses, que era dele mesmo, mas eles não sabiam disso, e soltar uma flecha que passasse por vários orifícios e chegasse lá no final a um alvo. Bom, só o arco era gigantesco, era muito difícil de ser dobrado. Ainda mais você passar aquela flecha por todos aqueles orifícios para chegar a um alvo. Isso era uma tarefa quase que impossível e no final realmente só ele o obteve. Em geral, esses mitos eles são todos simbólicos, se referem à vida humana. Essa capacidade de dobrar o arco significa saber dobrar todos os elementos da nossa personalidade, ou seja, a energia física, as emoções, os pensamentos, a nossa vontade. Eu quero isso e dobro todos esses elementos diante da minha vontade. Mas para que você tenha eficiência, você precisa que todos os orifícios estejam alinhados, não é isso? Precisa de ordem. Porque ainda que você consiga dobrar a sua personalidade, se você não tem ordem, essa flecha resvala em algum desses orifícios e não chega ao seu alvo. Ou seja, você vai precisar sim de um domínio de si mesmo, de uma disciplina, mas precisa de ordem para ter eficácia e atingir o seu alvo. Todos os orifícios têm que estar alinhados numa mesma direção. Então esse é um elemento que é o lidar com o espaço. O outro, que é muito importante, lidar com o outro. Isso aí é fundamental, que é a questão da convivência. Como eu falava para vocês, as principais frustrações, os principais problemas, os principais descontentamentos que tivemos no último ano. Estamos numa época boa para avaliar isso, porque estamos ainda perto, não esquecemos totalmente, daqui a pouco a gente não lembra de mais nada. Mas ainda estamos próximos, lembramos de 2008. Percebam claramente como a maior fonte de insatisfação e de frustração para nós são problemas relacionados à convivência, ou não são? Como são, não é isso? Agora, nesse nível de não saber se inserir no meio, não saber conviver com os demais, olha, é muito difícil que alguém realize um sonho, um projeto, de maneira absolutamente autônoma, sem ter que contar com ninguém, totalmente isolado e apesar do mundo. É muito mais fácil você trabalhar com o mundo a teu favor do que contra, não é isso? É muito mais fácil você trabalhar com as pessoas quando elas se juntam aos teus sonhos e te apoiam do que contra. Saber estabelecer uma convivência é fundamental. Saber estabelecer laços com as pessoas à nossa volta nos potencializa tremendamente. Conta-se uma história, que eu acho muito bonita, muito interessante, que havia um general que ele era invicto em todas as suas batalhas, sempre vencia. E um dia, um rei de um outro reino resolveu mandar um oficial para acompanhar aquele general à guerra. Porque, poxa, alguém tem que ir lá ver qual é o segredo desse homem. Como se vence sempre? Ele deve ter alguma dica. Ele manda um oficial para que acompanhe esse general a uma guerra.
E então esse oficial estrangeiro começa a acompanhar esse general, que estava partindo para uma campanha militar. Num determinado momento, imaginem vocês, todas as tropas marchando em direção a um local onde estava estabelecido que seria a batalha. De repente o general para tudo, vê uns camponeses plantando. Ele diz, para, desce do cavalo e vai conversar com os camponeses. Marchando para a guerra. Senta, conversa com os camponeses, come com eles, passa o dia ali. E o oficial sem entender nada. O exército inteiro acampado esperando que ele conversasse com os camponeses. Aí depois ele monta novamente e prossegue o caminho. Anda mais uns 2 dias, ele cruza com alguns construtores que estavam construindo uma ponte. Para tudo, vai conversar com os construtores. E senta, e conversa. E fala com eles, e come com eles, e vai na casa deles. E isso custa mais 2 dias. E o oficial sem entender nada. Mas isso, a gente está marchando para uma guerra, isso parece um ponto social, o que é isso? E sem entender nada. E continuam marchando para a guerra. Até que chega um determinado momento que esse oficial não suporta mais de curiosidade, né? Chega para ele e pergunta, mas general, não tem sentido isso? Nós estamos marchando para um campo de batalha. O senhor para conversar com o agricultor, para conversar com o construtor de ponte, para conversar com todo mundo. O que é isso? Por que o senhor está fazendo isso? E diz, olha, isso é estratégia. Não existe coisa mais eficiente do que estabelecer relações, laços. Essa guerra não vai ser uma guerra que vai se extinguir em pouco tempo. Com certeza ela vai se prolongar porque o inimigo é poderoso. Nós vamos precisar de mantimentos. Eu tenho certeza que se eu mandar você para falar com aqueles camponeses dizendo em meu nome que eu preciso de mantimentos, eles mandarão. Talvez a gente tenha que sair no encalço do inimigo e essa região é complicada, cheia de rios. Eu tenho certeza que se você chamar esses construtores em meu nome, eles irão. Ou seja, ele tece uma rede de relações que apoia os seus sonhos, os seus projetos, na qual ele se apoia para impulsionar para o futuro. E, aliás, é interessante que é uma das etimologias da própria palavra futuro, é futútil, relações. Você constrói o teu futuro não sozinho, porque somos seres sociais e precisamos uns dos outros. Uns potencializamos demais aos outros. Então, encontrar uma forma de que a convivência se harmonize, e só essa questão daria uma palestra, também é fundamental. Saber por que determinadas pessoas me incomodam tanto, porque eu consigo conciliar a convivência com certas pessoas que têm certos defeitos graves, mas não me incomodam, e outras me incomodam terrivelmente de maneira tal que eu não suporto conviver com elas. Por quê? Por que a convivência com certas pessoas para mim é insuportável? Questionar-se sobre isso. O que será que faz com que certos defeitos sejam intoleráveis para nós? Em geral, como dizia lá o nosso amigo Jung, aí tem um fenômeno de projeção. Não suportamos ver fora aquilo sobre o qual não temos controle dentro. Em geral, é um fenômeno de espelho. Quando você tem domínio sobre um defeito e alguém o manifesta, em geral você tem compaixão, não tem intolerância. Quando você não tem domínio sobre um defeito e ele se manifesta diante de você, isso te fere. Porque é como se você estivesse sendo obrigado a olhar para algo que você não quer olhar, para algo que você não está disposto a mexer nesse momento. Imagine que eu tenha um problema, sei lá, preguiça. E isso todas as estruturas de filosofia ao longo da história falavam sobre isso. Que o universo não é caos, é cosmos, existe uma harmonia de fatores. Então, quando nós queremos crescer, atraímos para nós aqueles elementos, aquelas situações, aquelas pessoas que encarnam exatamente o elemento que nós precisamos ver para crescer. É o nosso poder pessoal que faz isso. Então eu quero crescer, mas tem um elemento que me trava, eu sou preguiçosa, mas não estou disposta a vê-lo, ou não me sinto preparada para vê-lo, ou não quero mexer com ele. Qual é a grande probabilidade na tua vida, uma pessoa com esse perfil, que aparece um grande preguiçoso e entre dentro do teu círculo de relações de uma maneira que você não tem como escapar dele? Ou você estabelece uma relação comercial com alguém que é tremendamente inercial, ou essa pessoa vem trabalhar com você, alguma coisa desse gênero entra na sua vida. Isso vai te incomodar de uma forma terrível. Você tinha acabado de varrer a preguiça para debaixo do tapete. E ela aparece diante de você ao vivo e a cores você não tem como driblá-la. Isso vai ser tremendamente incômodo. Percebam que as coisas, quando são negativas, às vezes exigem uma postura da nossa parte, mas não teriam por que nos tirar do centro. Se elas nos tiram do centro, em geral, porque elas são simbólicas, elas estão querendo dizer algo para nós. Porque se uma pessoa comete um delito e me cabe julgar, eu posso ser absolutamente justa com essa pessoa, sem sair do centro. Se saio do centro, se isso me irrita, se isso é intolerável para mim, olha, observa. Isso te pegou de alguma forma. Toda vez que algo te tira do centro, esse algo te pegou. E esse elemento está querendo te dizer alguma coisa. E você teria que se perguntar o que há por trás disso. Teria que ter essa curiosidade de saber o que a vida está querendo te dizer com os teus conflitos de convivência. Porque provavelmente aí tem um aprendizado que vai te permitir um grande autoconhecimento.
Uma vez que você tenha consciência desse elemento, integra, domina, vai ter compaixão por quem luta contra ele. Porque vai perceber o preço que é lutar contra aquilo. Portanto, vai ter até uma certa compaixão por quem está sendo derrotado, porque sabe o quanto é dura a luta. Sabe? Integrou, você tem capacidade de lidar fora. E lidar não é ser sempre bonzinho nem piegas, é ser justo, é fazer o que é necessário. Não pense, isso é uma das coisas que a gente mais tem equívoco dentro da sociedade. É achar que para ser justo você tem que estar colérico. Um homem que está colérico não tem condição de julgar. A justiça exige lucidez. Por muito que você seja duro com alguém, é duro porque essa pessoa necessita disso para um elemento educativo. E não porque você esteja despejando nela a sua cólera. Uma pessoa que está fora do centro não tem condições de julgar. Então isso significa ser piegas com as pessoas, significa não deixar que as situações te tirem do centro, porque aí nascem os problemas de convivência. Então esse é um elemento fundamental. Questionar o que eu tenho que corrigir para que a minha convivência se harmonize, porque aí, em geral, é o nosso maior fator de sofrimento, de perda de energia e de ineficácia, porque não conseguimos fazer nada em conjunto. E o que podemos fazer sozinhos? Não conseguimos viabilizar um projeto em conjunto. Como vamos fazer alguma coisa sozinhos? Isso não é da nossa natureza como seres humanos. Sem contar com ninguém, nenhuma etapa do processo complexo. Certo? E por fim, um elemento que é muito importante, a relação consigo mesmo. É um outro fator que a gente relega muito. Uma capacidade, isso é um elemento que exigiria que a gente trabalhasse vários fatores para que vocês entendessem um conceito, que é caráter. Uma capacidade de modelar o nosso próprio caráter. O que vem a ser caráter, filosoficamente falando? Platão ele costumava dizer, nas leis ele expressa isso muito claramente, que o ser humano ele tem uma tendência natural a gostar de certas coisas e a rejeitar outras. E que isso teria que ser, no estado justo, isso teria que ser modelado de forma tal que ele gostasse das coisas que lhe permitem crescer e rejeitasse aquelas que lhe atrapalham. Certo? Que ele tivesse uma visão clara do que o leva ao crescimento como ser humano e daquilo que o arrasta à condição animal. E que ele aprendesse naturalmente a gostar do que é bom para ele e rejeitar o que é mal. Nós não temos isso dentro da nossa sociedade atual. O nosso caráter, em geral, é muito mal formado, de tal maneira que vocês percebem que tem um lapso claro. Muitas coisas percebemos mentalmente que são boas para nós, mas não conseguimos fazê-las porque não gostamos. O que nós gostamos e o que é bom para nós, existe uma diferença muito grande. E o que rejeitamos e o que é ruim para nós, existe uma diferença muito grande. Então, essa defasagem nos atrapalha muito. Porque como é que eu vou plasmar sonhos se eu percebo que aquilo que eu quero ser, aquilo que eu necessito ser, tem uma série de etapas que têm que ser feitas, que são coisas que não são agradáveis para mim, que eu não gosto. Eu preciso, por exemplo, a questão que falávamos antes, trabalhar com a convivência. Bom, vai passar por uma série de etapas onde vou ter que impor certas condutas que não vão ser agradáveis. E se eu não tenho uma capacidade de perceber que os meus gostos não são a minha essência, eu não sou os meus gostos. Os meus gostos são modelados socialmente, eles podem ser mudados. Se não me satisfazem, se não me levam onde eu quero ir, eles podem ser mudados. Eles são plásticos. Eu posso reconstruir o meu caráter, posso aprender a gostar daquilo que é bom para mim. Se a gente não tem uma concepção clara disso, não vai ser muito difícil. Ficamos escravos do gosto, não gosto, quero, não quero. Isso é um elemento que é importante que se perceba. Então eu posso remodelar a mim mesmo, reconstruir a mim mesmo por definição. Dá para fazer isso, pode parecer um pouco surpreendente para vocês, mas pode. Tudo aquilo que vocês gostam hoje em dia, pare para pensar sobre isso. O que vocês gostam, o que vocês pensam, o que realmente foi uma escolha de vocês. Já pararam para pensar que até os nossos pensamentos têm essa característica, poucos deles são nossos mesmo? Isso é uma coisa engraçada. Se a gente parar para questionar os nossos pensamentos e perguntar por que penso isso? Qual foi a situação prática de vida que eu tive que me levou a fundamentar essa forma mental? Vocês vão perceber que não existe. Eu não vivi nada que fundamentasse aquela opinião. Eu absorvi ela do meio. Nós pegamos um pacote pronto de vida e absorvemos esse software do meio. E muita coisa aí, a maior parte das coisas não são nossas. Muitos dos nossos pensamentos não são nossos. E os nossos gostos e as nossas reações negativas? Muito a ver com o produto da nossa sociedade, que rejeita certas coisas e gosta de outras, e quando você vai ver, você está sendo escolhido, você está sendo pensado, você está sendo vivido, e muito pouca margem de escolha. Quase nada é nosso. Então, eu posso reconstruir tudo isso? Posso. Posso aprender por um processo de disciplina, gostar daquilo que eu compreendo como bom?
a rejeitar aquilo que eu vejo como mal, de tal maneira que eu começo a ter, como falávamos lá de início, um domínio cada vez maior das ferramentas, senão esses caprichos das nossas emoções inviabilizam porque nos tiram energia, que em geral é assim, não gosto, não tenho nenhuma motivação para fazer. E não saio da cadeira e fica como se fosse uma coisa inexorável, como se o meu gosto fosse algo que faz parte de algo muito transcendente, que nasceu comigo. Não é! Se você tivesse nascido em outro contexto familiar, em outro país, seus gostos seriam outros. Isso não é você. Isso foi modelado pelo mundo. Bom, remodele você mesmo. Se a tua personalidade tem que ser formatada pelo mundo, pelo menos que seja por você e na direção que você quer. Porque senão ela está obedecendo algum interesse que pode não ter nada a ver com aquilo que você acredita. Então, essa capacidade de reconstrução das nossas afinidades, reconstrução das nossas rejeições, vai nos aperfeiçoar a capacidade de domínio das nossas ferramentas. E, com certeza, isso aí vai te dar uma eficiência muito maior na realização dos teus sonhos. Uma outra coisa que é importante, que talvez vocês achem estranho eu falar sobre isso, um sentimento, que, segundo Immanuel Kant, é um dos sentimentos mais nobres do homem, é respeito. Kant ele dizia que respeito vem de respicere, que significa saber ver. O que significa isso? Saber ver o quê? Nós, em geral, temos uma prática dentro das sociedades de fazermos as coisas muito voltadas para fora. Para o que as pessoas gostam, para o que as pessoas vão pensar de nós, aquilo que popularmente se chama, para inglês ver. Não é assim? Em geral, perdemos muito estímulo quando não somos observados. Há uma máxima filosófica que diz: você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Então nós somos muito motivados pelo observador externo. Já ouviram falar daquele mito de Platão de Giges, do anel de Giges? Giges era um pastor grego que se diz que era altamente virtuoso. Até que um belo dia Giges achou um anel que quando ele colocava no dedo ele ficava invisível. Pronto, acabou a virtude de Giges. Começou a roubar, começou a saquear, começou a molestar as mulheres, matou o rei, seduziu a rainha, subiu ao poder, ou seja, acabou a virtude de Giges. Ele era virtuoso? Ele era virtuoso como uma fachada, internamente ele não tinha nenhum vínculo profundo com aquela mulher. Isso é uma coisa interessante porque nós não temos um diálogo interior que nos permita não fazer as coisas não pelo outro, mas por nós mesmos. Isso é respeito, saber ver que dentro de mim existe algo que merece respeito e não fazer as coisas porque eu mesma não as mereço. Vocês imaginem uma pessoa que não respeita a si própria, não tem essa certa vida interior, esse certo peso que a dignidade dá, como vai ser eficiente para realizar grandes sonhos? Vocês conhecem algum homem sem nenhum respeito próprio que seja capaz de realizar grandes coisas? Essa é a questão da vida interior, que é um dos elementos fundamentais que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, respeitar o meu observador silencioso interno, que não merece estar exposto a determinadas situações. Respeitar que existe algo em mim nobre, divino, que não merece estar relegado a determinadas situações. Existe uma historinha zen, que a maior parte dos meus alunos já ouviu mais de 10 vezes, mas é muito interessante, vale a pena citar aqui, que diz que havia um mosteiro que estava desmoronando, muito antigo, caindo aos pedaços, e os monges ali eram monges mendicantes e não tinham como reformar aquele mosteiro. E aí foram falar com o mestre deles e perguntar o que eles fariam. Bom, mestre, o que vamos fazer? O mosteiro está caindo aos pedaços? Aí o mestre para, estava em meditação, olha e diz: realmente, está caindo aos pedaços. Se a gente não fizer alguma coisa, ele vai desmoronar. Mas não temos recursos, como vamos fazê-lo? Aí ele aproveita a situação para submeter os discípulos a uma prova. E diz: olha, eu só vejo uma saída para que vocês consigam obter o recurso que a gente precisa. Sabe aquele povoado que tem perto daqui? Vamos lá, vocês vão lá e roubem o máximo que vocês puderem. Roubem mesmo, roubem tudo que vocês puderem e tragam para a gente converter em recursos e reformar o mosteiro. Todo mundo perplexo, né? Que nem vocês estão. Roubem? Como roubem? Agora só tem um detalhe. Vocês não roubem se estiver alguém vendo vocês, porque está em jogo o nome do mosteiro. Uma respeitabilidade de séculos. Portanto, se alguém estiver vendo vocês, não roubem. Entenderam? Aí eles ficaram assim meio perplexos. Bom, e aí, o que faz? O mestre enlouqueceu? Mas e se ele tiver razão? Mas o mosteiro está desmoronando, mas roubar? Mas quem sabe justifica uma boa causa, maquiavélico, né? Os fins justificam os meios. Maquiavel zen, enfim.
vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos. O mestre mandou, vamos lá. E lá se foram eles para a cidade, vamos embora roubar. Aí o mestre levanta calmamente, entra no mosteiro. Quando ele entra lá, está calmamente um discípulo, tinha ficado. Ele estava lá meditando. Aí o mestre olha e diz: ué, o que você está fazendo, rapaz? Como que eu estou fazendo, mestre? Estou fazendo o que o senhor mandou. O que eu mandei? Eu mandei você roubar. Mas o senhor mandou roubar se não tivesse ninguém me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo, como é que eu posso roubar? Vocês percebem? Eu tenho um observador dentro de mim que merece respeito, que não pode ver qualquer coisa. Eu não vou rebaixá-la em dignidade de ver uma cena de roubo. Ele não merece isso. Tem vida dentro de mim. Eu não sou uma embalagem oca. E essa vida, sobretudo, merece respeito, porque senão como eu vou respeitar qualquer outra? Isso é um elemento fundamental também para alguém que pretende realizar os seus sonhos. Vida interior, respeito por si mesmo, dignidade, todos esses elementos que hoje são tão teóricos, considerados tão pouco necessários, desnecessários para alguém que pretende uma carreira de sucesso, né? Enfim, esse é um elemento fundamental, respeito por si mesmo, vida interior. Existe alguém dentro de mim que merece respeito, dignidade, esse sentido de honra que hoje é tão raro. E por fim, um último elemento que é fundamental, muito interessante, que dá ao homem uma eficiência muito grande, quando os seus sonhos se aliam com os sonhos da natureza. Vocês percebem que a gente não está dentro de um universo cego, morto, sem sentido, sem vida. Nós temos um universo que caminha numa direção. O próprio nome dele diz isso, versus uno, em direção ao uno. Ele caminha para alguma coisa. Existe um sentido evolutivo na natureza. O que dizem todas as tradições filosóficas, existe uma inteligência nesse sentido. É o que a tradição oriental chama de Dharma, é uma lei que leva todos os seres à harmonia e tem um propósito a natureza, ela sabe onde ela quer chegar, ela tem os seus sonhos. Quando os seus sonhos se alinham com os sonhos da natureza, ou seja, estão coerentes com eles, a natureza carimba os teus sonhos, os patrocina e caminha com você. Você tem a potência da natureza com você. É aquilo que Jung chamava de sincronicidade. Quando o homem provoca sincronicidade? Quando o seu sonho caminha na mesma direção que o sonho da natureza, caminha com o Dharma, caminha com a lei do universo. Porque aí interessa a natureza dos seus sonhos. Não é um projeto egoísta que satisfaça você. É algo que beneficia a humanidade, é algo que te qualifica a servir à humanidade, é algo que é coerente com as leis do universo. Portanto, você conta com uma força extra, que é essa sincronicidade, é esse poder da natureza. Você não está sozinho. A natureza avaliza e caminha contigo. Aí começa com todos aqueles elementos que a gente não sabe muito explicar. Vários homens na história tinham uma potência que parece que tudo dava certo para eles. Já ouviram essas histórias? Parece que toda a natureza tramava a favor deles. Certamente trabalhavam com um projeto que não era meramente pessoal. Não era algo meramente egoístico, tinha algo mais por trás disso. Isso dá todo um poder, isso dá toda uma projeção para os teus sonhos. Tá certo? Quando trabalhamos, é como se a natureza virasse para você e dissesse: olha, um projeto egoísta você vai sozinho. Um sonho que trabalha para o bem da humanidade, eu caminho com você. Eu avalizo e caminho contigo. Aí você começa a provocar tudo, parece que todos os fatores se alinham na direção de potencializar e trazer a você aquilo que você necessita no momento em que necessita. Eu sempre dou uma palestra, que por sinal eu mostrei agora no mês que vem, sobre o simbolismo dos contos de fada, onde eu falo sobre esse fator dentro dos contos de fada. O príncipe chega lá e o rei fala para ele: salve minha filha, que está presa por um dragão malvado na alta montanha, etc, etc, etc. O príncipe diz: vou. Ele trabalha de maneira altamente altruísta, ele não conhece a princesa, ele não tem nada a ganhar, ele não tem interesses, ele não chega para o rei e diz: o que eu vou ganhar com isso? Como você vai me pagar? Não existe isso. Ele trabalha por uma causa inteiramente altruísta e, a princípio, impossível, muito acima das forças dele. Ele é um ser humano e é um dragão. Mas ele se compromete com aquilo, que é algo generoso, benéfico, está coerente com as leis da natureza. Ele começa a caminhar. O que acontece? À medida que ele se põe em movimento, começa. Aparece um velhinho, que ele dá água para o velhinho dá para ele uma capa que ele fica invisível. Vocês já leram o conto de fada? Como é que é a história? Aqueles contos dos irmãos Grimm tem 10 desse tipo. Eles sempre encontram. Aí o passarinho vem e conta um segredo para ele. Aí ele encontra uma espada que ele pega e tem poderes mágicos. Eu sei que ele vai sendo armado ao longo da história. De tal maneira que quando ele começa a caminhar, ele não tem condição de confrontar um dragão. Quando ele chega do outro lado, ele tem todas as armas que lhe possibilitam ter sucesso. Porque toda a natureza trama a favor dele e vai armando. Ele vai sendo armado para o meio do caminho. Seus poderes latentes vão aflorando, ele vai recebendo ferramentas
Ele vai sendo capacitado ao longo do caminho. Por quê? Porque a causa dele obedece a certos princípios da natureza. É generosa, é altruísta, é digna, é justa. Então obedece ao sentido, aquilo que a tradição oriental chama de sadhana, a lei do universo. Ela caminha nessa direção. Então a natureza avaliza e caminha com você. Isso é um elemento a mais fundamental, que com certeza garante o nosso êxito quando realizamos os nossos sonhos. Então, alguns elementos que eu dei para vocês para que vocês fizessem um diagnóstico. Esse é, na verdade, um pequeno trabalho para que vocês dessem uma observar. Bom, se eu não estou realizando os meus sonhos, o que é realmente que está pegando? Bom, são sonhos realmente? São. Como eu estou me relacionando com o tempo? Tenho metas, sei onde eu quero chegar? Como eu estou me relacionando com o espaço? Sei colocar ordem nas coisas, domino razoavelmente minhas formas mentais, as emoções, tenho serenidade, tenho equilíbrio? Como eu estou me relacionando com o outro? Ou é uma relação altamente conturbada, onde eu vivo meio ilhado, achando que eu sou um ser muito especial e as pessoas não me compreendem? O que é isso? Como eu me relaciono comigo mesmo? Eu dedico algum tempo à vida interior? Eu dedico algum tempo ao autoconhecimento? Então, todos esses elementos têm que ser. Como eu formo o meu caráter? Porque não vamos esperar, a sociedade não formou o meu caráter, eu vou sentar e chorar e vou colocar a culpa na sociedade. Não, se eu não recebi, eu posso modelar a mim mesmo, inclusive porque se não fizer, não tem como transmiti-lo, e tenho esse dever para com o futuro, não é isso? Em algum momento, alguém que não recebeu formação de caráter terá que formar a si mesmo, para quebrarmos esse ciclo vicioso de não recebemos, não damos, Então, todos esses elementos, o que está fazendo com que eu não seja eficiente? Ou os meus projetos são egoístas e não trabalham a favor das leis da natureza, que é ainda um adicional, um plus de energia, que pode me permitir caminhar com muito mais facilidade. Isso é algo universal, que aliás esse mesmo filósofo Immanuel Kant, que eu falava ainda há pouco para vocês, ele falava sobre isso. Você quer testar a moralidade de algo, quer saber se algo é universal? Pense, se todas as pessoas tivessem sonhos iguais ao meu, o mundo seria um lugar melhor para se viver? Ou seria um lugar mais egoísta, mais materialista, onde as pessoas vivem um sonho, uma alienação de consumo e tudo continua do mesmo jeito? Aí você vai perceber se os teus sonhos se alinham com os interesses da natureza. Porque se todos sonhassem como você e o mundo fosse melhor, bom, os teus sonhos são interessantes para a natureza, portanto você tem uma energia mais. Cheque todos esses elementos e veja onde está a brecha, onde você está perdendo energia. Isso é fundamental, façam isso nesse planejamento, nesse ano. Foquem claramente o que eu quero ser. Percebam que quando você não foca o que você quer ser, acaba sendo influenciado por modelos da sociedade, que em geral não tem nada a ver com o que você planeja, com aquilo que você sonha, com aquilo que você quer ser. Quando deixamos brechas, a natureza não deixa vácuo, ela vai ser ocupada por alguma coisa que em geral é muito contraditória com os nossos princípios, com aquilo que realmente queremos ser. Portanto, tome as rédeas da sua vida. Veja com clareza o que você quer ser. Coloque dentro do tempo metas. Coloque isso dentro do espaço. Veja como você se relaciona com as coisas à sua volta. Veja como se relaciona consigo mesmo e veja se isso é coerente com as leis da natureza. Aí você vai começar a perceber onde estão as brechas que fazem com que você não consiga realizar os seus sonhos. Filosoficamente sempre foi essa a receita, simples e clara. É um teste de avaliação. Por que não alcançamos realizar os nossos sonhos? Algum elemento não está sendo bem administrado nesses 4 mundos.